Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós começamos a falar sobre a identidade de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. De fato, a encarnação é um evento único, totalmente singular na história da humanidade. Mas a encarnação não significa que Jesus seja em parte Deus, em parte homem, ou que ele seja o resultado de uma mescla confusa entre o humano e o divino. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. No entanto, várias vezes ao longo desses nossos programas, nós podemos lembrar como que a igreja teve que resistir com muita garra, desde os primeiros séculos, diante das heresias que falsificavam essa fé na identidade do nosso Salvador. Chegamos ao parágrafo 465. Já comentamos que havia aqueles que negavam que Jesus era verdadeiro Deus e aqueles que negavam que Jesus era verdadeiro homem. As primeiras heresias, interessante que elas negaram a humanidade verdadeira de Cristo, mais até do que a sua divindade. É o caso do gnosticismo. Sabem que Santo Irineu foi um bispo do século II, portanto ainda lá muito perto dos apóstolos, e ele escreveu um tratado muito importante na história do cristianismo, que se chamava Adversus Hereses, contra as heresias. E nesse tratado, Santo Irineu vai se debruçar justamente contra a gnose. A gnose que apregoava uma salvação baseada no conhecimento, e destinada para os iniciados apenas, era um complexo bastante denso e variado de doutrinas, mas que falavam, sim, do Verbo que veio entre nós, do Filho de Deus que era verdadeiro Deus, mas tinham muitas reservas quanto à matéria. Inclusive, na própria escolha dos textos bíblicos, eles rejeitavam todo o Antigo Testamento, chegavam a dizer que um era o Deus do Antigo Testamento, outro era o Pai de Jesus Cristo, porque o Deus do Antigo Testamento, em primeiro lugar, ele fez uma grande bobagem, ele criou a matéria, e a matéria é uma porcaria. Então, já mostra que ele não era um cara lá muito legal. Depois, ele o Antigo Testamento fala de fato de Deus de maneira antropomórfica, como se ele tivesse sentimentos humanos. Deus ciumento, Deus zeloso, enquanto que o Deus de Jesus Cristo é só bondade, é só amor. Então o Antigo Testamento para eles simplesmente era jogado no lixo. E mesmo no Novo Testamento, vários textos eram rejeitados. Praticamente o evangelho mais querido era de São Lucas, e muitas coisas ficavam de fora. Então, o Santo Irineu vai ter aí muito trabalho, e antes que fossem descobertos os escritos diretos dos gnósticos, a Adversus Hereses de Santo Irineu era praticamente a fonte mais importante para que se conhecesse que houve, nos começos do cristianismo, esse tipo de heresia, esse tipo de pensadores que deturpavam bastante a natureza da missão de Jesus e a sua própria identidade. Então, desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus que veio na carne. Como diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, esse é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa que Jesus Cristo veio na carne. No século III, porém,
vai surgir uma outra forma errada de pensar o mistério de Cristo, que negava a divindade de Jesus. Já comentamos que, sobretudo no século IV, houve um monge de Alexandria chamado Ario, que teve uma influência muito grande, porque ele conseguiu convencer, inclusive, o imperador do Oriente, e com isso houve uma perseguição muito grande contra os cristãos, houve um racha na igreja, porque ele negava a verdadeira divindade do Verbo. E isso, inclusive, numa tentativa de salvaguardar a fé de Israel, que o próprio Jesus professou. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Já no século III, a igreja teve que se manifestar contra um pensador chamado Paulo de Samosata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é filho de Deus por natureza e não por adoção. Porque Paulo de Samosata queria dizer, não, Jesus foi adotado filho de Deus. E a igreja vai dizer, não, ele é filho de Deus por natureza. E esse filho de Deus por natureza, ele entrou na história e assumiu a nossa humanidade. E aí, o catecismo lembra, mais uma vez, o primeiro concílio ecumênico da história, que aconteceu em Nicéia, ano 325, portanto, começo do século IV, que vai confessar que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. De fato, essa é uma das expressões mais características do Concílio de Nicéia, consubstancial, em grego homoousios. O Filho é consubstancial ao Pai, ele é da mesma substância do Pai. Ário, aquele monge de Alexandria, ele afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente do Pai. Vejam a criação, a nossa fé na criação. Deus é o Criador do céu e da terra. A nossa fé na criação mostra que a criação não é uma emanação de Deus, como querem os panteístas, por exemplo. O panteísmo, tudo é Deus, né? Então, a criação seria como se fosse uma emanação de Deus. A lâmpada acende e do filamento emana a luz que chega até nós. Então, a criação seria uma emanação de Deus. Essa não é a fé da igreja. A fé da igreja é que Deus criou o mundo do nada, a partir do nada, a partir unicamente da sua palavra, do seu próprio poder. Ário queria dizer que o Filho de Deus veio do nada, ou seja, ele seria uma criatura como as outras. Apenas uma criatura mais perfeita, porque criada antes dos séculos, mas ele não seria coeterno com o Pai. Eterno só o Pai. Ele foi criado antes do tempo, antes de todas as criaturas, e por ele tudo que foi feito existe. Ele seria como que aquele intermediário, o ministro na criação. De novo, existe um pouco de desprezo pela própria criação, pela materialidade, uma vez que a matéria não se relaciona diretamente com Deus, se relaciona com os seus ministros, ou seja, o Filho e o Espírito Santo. Não. A fé da igreja é que o Filho é da mesma substância do Pai, da mesma natureza do Pai, consubstancial ao Pai. E ele não foi criado do nada, ele é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Gerado, não criado. Então, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém.